7h11, de volta com o Manhã no Ar, e claro, as principais notícias dessa manhã. E agora a gente fala de oportunidade de emprego, coisa boa, né? Algumas cidades aqui do estado, incluindo a capital, estão com inscrições abertas para concursos e processos seletivos nesse mês de julho. E para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Conta pra gente que vagas são essas, são para que áreas? Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Olha só, tem pelo menos duas cidades aqui, né, uma do interior e também a capital, que está tendo oportunidades abertas de empregos para quem quiser, né? Uma delas é Parintins, que está oferecendo 89 vagas, principalmente para a área de educação. Os salários, eles variam de R$ 937 até R$ 1.149. As inscrições, né, para que a pessoa possa participar aí, do processo seletivo da Secretaria de Educação, elas começaram no dia 4 de julho e elas vão estar abertas até o dia 10 de julho. Portanto, você tem até a próxima semana para procurar informações junto à Prefeitura de Parintins, junto ao setor de educação, para poder efetuar essas inscrições. E aí a gente está falando de vários tipos de áreas de atuação dentro da educação, né? Eles estão precisando de professores que possam atuar nas áreas de matemática, física, inglês, enfim. Depende muito da demanda que a Secretaria de Educação tem e é muito importante que o candidato que estiver interessado possa ir até a Prefeitura para ver se ele se enquadra nos pré-requisitos técnicos que são exigidos para o preenchimento dessas 89 vagas dentro da área de educação. Também na área de educação, a gente tem aqui em Manaus um processo seletivo aberto pela Universidade Federal do Amazonas. Esse processo seletivo é para a contratação de professores substitutos e o salário é bem atrativo também, Adriane. Ele varia de R$ 2.200 até R$ 5.600. Esse salário ele depende muito da titulação do candidato, né, que quiser aí concorrer a uma dessas vagas de professor substituto. Depende se você já conseguiu concluir o mestrado, se você já conseguiu concluir o doutorado, né? Então, dependendo dessa titulação, o candidato pode se enquadrar numa categoria de salário maior, mais atrativa, principalmente para quem quiser ser professor da Universidade Federal do Amazonas. Para que essas pessoas possam concorrer a essas vagas, são 40 vagas, é preciso ir até a sede da Universidade Federal do Amazonas, no setor de contratação, né, no setor que faz aí as contratações temporárias. Na sede da UFAM não é difícil você conseguir essa informação, é só procurar, porque a UFAM é um pouquinho grande, né? Tem várias localidades, mas é só você procurar que eles estão informando sobre isso. E tem um horário específico, no caso é de 9 até as 11 da manhã e de 2 até as 5 da tarde. Para quem também estiver procurando informações sobre contratações, principalmente no interior do estado, existe a página da Associação Amazonense dos Municípios. Você procura no site de busca, lá eles estão sempre publicando no Diário Oficial essas oportunidades que ainda estão abertas e que podem aí serem boas oportunidades para quem quiser uma contratação. Só para você ter uma ideia, tinha uma contratação aberta do município de Nova Olinda do Norte. Eram muitas vagas mesmo, eram 641 vagas, mas infelizmente essa contratação, esse processo seletivo se encerrou no dia 4 de julho. Então, se você ficar de olho, novos processos vão estar surgindo e a gente também está informando sempre aqui no Manhã no Ar. Adriane. Obrigada, Thea, que todos os dias traz uma notícia ou sobre educação, ou sobre capacitação profissional, sobre com oportunidades de emprego, processo seletivo. Até mais, Thea. E o Amazonas está em 7º lugar no ranking brasileiro dos estados com o maior número de obesos. Isso mesmo. Na tentativa de baixar esses índices, que são altos em todo o país, uma lei sancionada agora em junho liberou o uso de alguns remédios para emagrecer. O assunto é polêmico. E o que será que pensam os especialistas aqui no Amazonas? É o que você vê agora na reportagem de Natália Freire e Márcio Souza. Quem vê essa jovem senhora cheia de gás e disposição, nem imagina que ela já chegou a pesar 111 quilos. Chegar no ideal não foi fácil, mas valeu a pena. Sou diabética, hipertensa e hoje, com 42 quilos a menos, eu tenho a minha vida normal, a minha glicose voltou ao normal e hoje eu sou outra pessoa. Mudou muito a minha vida, totalmente mudou. Eu só comia, assistia televisão, dormia, fazia umas coisinhas e voltava
para frente da televisão e só comia. Hoje não, hoje eu trabalho, eu faço meus exercícios, faz parte da minha vida já. Mudou muito, muito. A minha saúde, a minha autoestima, tudo. Só para melhor? Só para melhor, com certeza. Este médico explica que muitos pacientes recuperam a saúde com determinação e disciplina. Mas nem todos conseguem se reeducar, adquirir novos hábitos alimentares e aderir à prática de atividades físicas. Nesses casos, os remédios podem ser uma alternativa. O medicamento ele é um ator coadjuvante, né, dentro de todo esse processo, porque o emagrecimento ele não tem um fator isolado, ele geralmente é multifatorial. E quando você tem algum transtorno na linha alimentar, que seria um transtorno do apetite, o remédio ajudaria muito. Então, o médico, junto com o paciente, a critério médico, ele vai escolher qual seria o melhor tratamento para o paciente para perder peso. Tem muito paciente que ele não ingere tanto alimento, mas o organismo dele tem um metabolismo muito lento, não consegue perder peso com facilidade. Recentemente, a prescrição de remédios para emagrecer, os chamados inibidores de apetite, virou polêmica no país. Em 2011, a Anvisa proibiu a comercialização de um grupo desses medicamentos por entender que eles não têm eficiência nem segurança comprovadas. Agora, o Congresso Nacional liberou o uso controlado. Eles acataram os argumentos de médicos e pacientes com transtornos e doenças crônicas que alegam que precisam desse tipo de tratamento. Mas as discussões continuam. Esta farmacêutica explica que os anorexígenos presentes nas fórmulas podem desencadear problemas cardiovasculares e até psiquiátricos. E alerta principalmente para os riscos de se combinar medicamentos. Promove efeitos colaterais muito perigosos, dependendo do nível em que está se tomando, da concentração e do grupo a que esse paciente pertence, ele pode sim ocorrer interações medicamentosas aos tipos de medicamentos que ele vem tomando. Evitem a automedicação, procurem um profissional devidamente habilitado para o seu problema de saúde, né? E tenham essa manutenção, esse acompanhamento assistencial com o farmacêutico, com o médico prescritor e com os profissionais da saúde que estão aptos a fazer esse tipo de assistência e de orientação. O médico defende a posição da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Na opinião dele, cabe ao profissional de saúde avaliar cada caso. O médico que detém um conhecimento farmacológico do mecanismo de ação dessas drogas, o que elas vão causar no corpo, quais são as doses biologicamente aceitas, que não vai dar nenhum problema, nenhuma repercussão no organismo do paciente, são os médicos que estão responsabilizados e aparelhados para utilizá-los. Né? Então, existe um tempo de uso, uma dose de uso para que o paciente surta efeito. Nenhum médico vai colocar em risco a saúde do paciente, né, se submetendo a um tipo de tratamento, às vezes, extenuante, que vai prejudicar a saúde e, consequentemente, romper essa relação médico-paciente. Jesse não é médico, mas conseguiu mandar o sobrepeso da Raimunda embora. Para o preparador físico, liberar o uso de remédios que podem ser perigosos é um retrocesso. E prescreve uma receita que, segundo ele, é infalível. É tirar um tempo para você, é se preparar, se organizar e ir em busca desse remédio. O remédio que eu estou falando é atividade física e o remédio que eu estou recomendando para vocês é a alimentação. Na extensão do Manhã no Ar para a internet, no aplicativo A Crítica Play, nós vamos conhecer alternativas que podem ajudar a melhorar a autoestima e o bem-estar de pacientes com sobrepeso, como os tratamentos estéticos. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? É daqui a pouco, quando terminar o Manhã no Ar aqui na telinha da TV A Crítica, a gente continua na internet. E agora nós vamos lá para o estúdio da Rádio A Crítica FM conversar com a Micaele Cevalho e o Márcio Paes Barreto, que estão ao vivo na 93.1. Olá, Márcio e Micaele, bom dia. Bom dia, Adriane. Muito bom dia. Tudo certo por aí? Tudo certo, por enquanto. Olha só, a gente vai falar de um assunto que já não deveria existir, mas continua, que é a questão de colocar nomes de pessoas vivas em bens públicos, em logradouros, em hospitais, esse tipo de coisa. Isso já não podia e agora o Ministério Público Federal está intervindo, tomou uma decisão que a Prefeitura e o governo vão ter que rebatizar.
Então, alguns lugares aqui da cidade, do estado, vão ter que mudar de nome. Olha só essa situação, Adriane, você bem falou, já era para ter acabado isso. Isso estava ali presente já na Constituição de 1988, mas infelizmente em alguns locais do Brasil ainda acontecem vamos dizer assim, a nomeação, né, de alguns bens públicos, como praças, ruas e maternidades, hospitais, com o nome de pessoas vivas. E o pior, né, parentes de autoridades. Isso aí eles acabam, a lei acaba dizendo que está beneficiando ou divulgando, favorecendo alguém que ainda está vivo. Pode sim colocar nomes de pessoas, mas desde que essas pessoas não estejam mais vivas. Então, o que aconteceu no estado do Amazonas foi justamente isso, uma recomendação aí da Justiça, do Ministério Público Federal, para que a Prefeitura e o Estado fizessem essa modificação. Agora, a Prefeitura e o Estado já realizaram uma seleção, fizeram a lista aí e mandaram esse documento oficial para o Ministério Público Federal informando quais são os bens aí públicos que estão com nomes de pessoas vivas e que devem ter seus nomes mudados aí nos próximos meses por conta dessa determinação, né, para deixar tudo regular, né, deixar tudo da maneira certa. Pode sim dar nome, mas só se a pessoa já morreu, né? É verdade. Isso é uma proibição, Adriane, que está prevista na Lei 6.454/77, ou seja, é uma lei bem antiga, mas que a gente ainda percebe que ela está sendo burlada, né? E como a Micaele falou, a própria Constituição brasileira já veda esse tipo de publicidade, né, a pessoas vivas, pessoas de autoridade, servidores públicos, e a gente vê que ainda existem, né, essa prática ilegal por parte do poder público. E por isso o Ministério Público do Estado recomendou tanto o governo quanto a prefeitura que renomeasse, né, todos esses bens públicos. Aliás, não só os bens, como também ruas, avenidas, bairros, né, da nossa cidade que possuem, né, nome de políticos, nome de autoridades, nome de servidores públicos e que isso é ilegal. Olha, vamos citar aqui só alguns. A gente acabou de fazer a cobertura aí do Festival Folclórico de Parintins e justamente o Bombódromo, ele tem o nome, olha, de Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes. Que foi quem construiu, né, na época. Que mudar aí o nome, né? Tem o Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, tem a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, o Centro Cultural Tiago de Melo, localizado aqui na capital também. E aí, a gente falando da prefeitura, aí que complica, né? Imagina mudar nome de bairro, Adriane, fica um pouco complicado, principalmente para os moradores, eles vão estranhar um pouquinho no começo. Tem os bairros Alfredo Nascimento, Amazonino Mendes, na Zona Leste, além disso tem as ruas Alfredo Nascimento, que fica lá no bairro do Aleixo, e outros aí, é uma lista bem extensa. E o Supremo Tribunal Federal, tanto o Supremo quanto o Conselho Nacional de Justiça, já se manifestaram a favor dessa situação, se manifestaram contra esse ato que é ilegal, inconstitucional, sobre essa impessoalidade, né? Um crime de impessoalidade que o poder público está cometendo. Essa questão aí tem algumas homenagens, né, que são muito justas, mas não podem ser feitas para não abrir brechas para que outras pessoas se beneficiem disso. A preocupação do Ministério Público Federal é que pessoas se beneficiem politicamente, economicamente disso. O que acontecia aqui com muita frequência? Começava uma invasão, aí vinha um candidato que depois se tornava eleito, botavam o nome dele nessa invasão, aí ele chegava lá, botava o asfalto, providenciava uma luz, uma água, aí o bairro, que era a invasão, começa a se tornar um bairro de forma irregular, como é a maioria da cidade aqui, e isso as pessoas tinham interesses em colocar o nome assim, e o candidato, ou a pessoa, o político ali envolvido que recebia essa homenagem, acabava ajudando aquelas pessoas com maior cuidado. Então, a preocupação é que evite esse tipo de situação. Algumas homenagens são muito justas. A gente fala da Arena Amadeu Teixeira. É uma homenagem justíssima. Centro de Ginástica Bianca Maia também. O Tiago de Melo, né, o Centro Cultural. Então, são homenagens que a gente sabe que são homenagens justas, são pessoas que merecem, que representam o Estado e que já contribuíram bastante. Mas, para evitar que outras pessoas se beneficiem politicamente disso, é melhor evitar. Então, vai ter que fazer esse rebatismo desses locais, né? Agora, o que é complicado é a mudança de nome de rua. A gente já viu com muita frequência agora que não pode mais ter nome de número. Aí muda para nome não pode ser número nem letra. Aí muda para qualquer nome que a prefeitura decida batizar.
quem tem empresa nessa rua fica no prejuízo, né? As pessoas vão ter mais dificuldade em correspondência, esse tipo de coisa. Agora, quem é dono de empresa, é como se essa pessoa tivesse tirado a empresa dali, transferido para outro local. Aí ela vai ter que ir lá na Jusceia, pagar novas taxas, fazer uma transferência de domicílio, né, para fazer essa alteração e paga por isso, né? Essa pessoa que acaba sendo quem é empresário acaba sendo mais penalizado. Não é barato, essa taxa não é barata, viu, de alteração. Eu acho que de podia existir até um acordo aí, né? Já que não é culpa da pessoa. Imagina naqueles locais em que o bairro vai mudar de nome e a rua também, é complicado, né? Mas também a gente não pode ter a promoção de pessoas vivas, porque isso facilita. Vamos supor aí, na eleição mesmo, se você tem o seu nome massificado ali como o nome de um bairro, fica bem mais fácil a sua propaganda na época de eleição. Então, vamos entrar logo na lei, já que é necessário passar por essa agonia e esse desconforto logo no início, para que tudo fique regular, né, Adriana? Essa é uma recomendação. Tem previsão para que comecem as mudanças, já que a Prefeitura e o Estado já fizeram o levantamento dos locais? Olha, de forma imediata, né? Até o Implurb ainda continua fazendo esse levantamento. Ainda não foi concluído não, Adriane. Continua fazendo levantamento, até porque você imagina que são várias ruas e vários bairros da cidade que tem nome de políticos, tem nome de autoridades que ainda estão vivos. Tá certo, a gente vai ficar acompanhando e trazendo aqui as informações sobre essas mudanças. Agora, o Ministério Público vai analisar recomendações sobre demissões na Eletrobras. Que demissões são essas? Pois é, Adriane, são 700 demissões, 700 funcionários da Eletrobras de Distribuição Amazonas que estão prestes a sair de seus cargos, né? Funcionários que têm aí 20 anos, mais de 20 anos trabalhando nessa concessionária. E a maioria deles trabalham no interior. Né? E aí os sindicatos urbanitários do Amazonas teve uma reunião com o Ministério Público Federal, até porque a Eletrobras é uma instituição de economia mista, né? Ela é parte privada e parte pública, e deve ter alguma recomendação não só do Ministério Público do Estado, como também do Ministério Público Federal. Portanto, o Ministério Público do Estado vai reavaliar toda essa questão aí, vai fazer um levantamento junto ao Ministério Público Federal para que essas demissões aconteçam de forma escalonada, ou seja, vai haver um cronograma, é uma recomendação do Ministério Público, que haja um cronograma por parte da Eletrobras para que essas demissões aconteçam. Isso porque são funcionários contratados, e aí a gente sabe que é preciso que se faça concurso público, né, Micaela? O principal ponto foi esse realmente, Adriane. O documento pede aí que todos os funcionários contratados a partir do dia 24 de março de 1993 e que foram admitidos, vamos chamar assim, irregularmente. Por quê? Porque eles não passaram por concurso público. De que todos eles deveriam ser demitidos é justamente essa lista de 700 funcionários que o Márcio acabou de falar. Mas essa questão ainda não está totalmente definitiva. O próprio Fábio Monteiro, que é aí do Ministério Público Federal, recomendou que seja feita uma análise, né, e que ele vai verificar direitinho essa ação para verificar até mesmo a situação desses funcionários e quem deve regulamentar a situação deles, se é o Ministério Público Federal mesmo. E acredito que, pelo menos por enquanto, o próprio sindicato aí, que ficou preocupado com a demissão desses 700 funcionários, até porque eles, pela finalidade deles, que muitos trabalham, a maioria no interior do estado, que isso pudesse prejudicar o fornecimento de energia elétrica e o trabalho e o serviço, principalmente lá na ponta, para a população. Acredito que, pelo menos por enquanto, todo mundo pode ficar tranquilo até que seja feito todo esse levantamento. Existe também uma discussão a respeito aí de tudo isso na Assembleia Legislativa. A Assembleia, na semana passada, instituiu o Fórum do Setor Elétrico, que foi instalado justamente para debater toda essa situação da privatização da Eletrobras Amazonas Energia, e a primeira reunião já acontece na semana que vem, ou seja, vai ser feito tudo através de muita discussão, né, Márcio? Não vai ser uma decisão assim de última hora, 700 funcionários vão parar na rua. Pelo menos foi o que a gente já viu acordado aí no discurso de todos eles. Até porque não dá para fazer isso, né? A gente tem que levar em consideração que existe legislação específica quanto à contratação de pessoas através do concurso público, mas houve uma permissividade por parte da Eletrobras. A gente está falando aí de 25 anos, imagina a pessoa que passou os últimos 25 anos trabalhando mesmo sem estar concursado, e ali ela não pode sair simplesmente sem ter direito nenhum. No caso da Prefeitura, a gente já tem legislação municipal que os RDAs, que são aqueles contratados por temporários, né? Ele já passou de 5 anos, a Prefeitura, a Câmara, a Prefeitura já passa a ter uma responsabilidade sobre eles também. Então, o que deve ser feito em
necessidade de contratação é de no máximo 2 anos, né? Contrata por 1 ano, podendo prorrogar por mais um ano. Depois disso, a pessoa começa a criar um vínculo ali, então é preciso ter muita cautela em relação a isso, porque a gente está falando de décadas de trabalho de algumas dessas pessoas e que estão trabalhando ali porque o trabalho foi oferecido e foi mantido, né? Não foi uma imposição de quem precisou trabalhar. Então a gente aguarda para que haja o máximo de bom senso na hora de fazer essas demissões, se forem de fato necessárias. Até porque são 200, só no interior do Amazonas, Adriane, são 246 funcionários, né? E a previsão é que esses funcionários sejam demitidos do interior do estado. E aí deve comprometer, segundo os sindicatos humanitários, a prestação de serviço à população, à sociedade. Então, é por isso que o Ministério Público está intervindo, solicitou já à concessionária que fizesse um levantamento e apresentasse um cronograma de demissões, para que o serviço não seja prejudicado em prol da população. Tá certo. Márcio e Micaele, um ótimo dia para vocês. Muito obrigada pela participação aqui no Manhã no Ar. Um ótimo dia também para os ouvintes da Rádio A Crítica. Até amanhã, Adriane. Bom dia e ótimo dia também para os telespectadores do Manhã no Ar. A gente sempre tem um retorno deles, é muito legal essa interação. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. E para você que começou a acompanhar o programa agora, são 7 horas e 32 minutos, a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Família denuncia abuso sofrido dentro de maternidade Moura Tapajós e polícia investiga o caso. 2 servidores da unidade foram afastados de suas funções depois que o marido de uma jovem de 25 anos denunciou o abuso sofrido pela mulher que estava sedada após o parto cesariano. Começa a valer na próxima segunda-feira a medida que determina que faturas vencidas podem ser pagas em qualquer agência bancária e não mais em um banco específico. Inicialmente, apenas os boletos acima de R$50 mil serão aceitos nessa circunstância, mas a previsão é que até o fim do ano todos os valores serão aceitos pelo novo sistema. O governo federal estuda acabar com abono salarial caso a reforma da Previdência não seja aprovada no Congresso. A medida tem preocupado os trabalhadores de baixa renda em todo o país. No Amazonas, das 333 mil pessoas aptas, cerca de 304 mil sacaram o benefício do calendário base 2015. Procon Amazonas vai intensificar a fiscalização nos estabelecimentos quanto à cobrança de preço diferenciado para mulheres e homens. A medida faz parte da nova técnica emitida pela Secretaria Nacional do Consumidor. As ações iniciam na próxima semana. Aeroporto Eduardinho terá atividades transferidas para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A decisão pegou funcionários de surpresa. O assunto gerou polêmica e foi debatido pelos deputados na Assembleia Legislativa, que não descartaram que essa seja a primeira medida para a privatização do local. E atenção você que foi contemplado no programa Bolsa Pós-Graduação. Fique atento, porque o prazo de entrega dos documentos foi ampliado. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea. Até quando os contemplados vão poder entregar os documentos? Quem ainda não tinha conseguido separar tudo, ganha um pouquinho mais de tempo para respirar aliviado. É verdade, Adriane, um pouquinho mais de tempo, mas não é tanto tempo assim. Então, as pessoas não podem descuidar, precisam mesmo separar a documentação e encaminhar até a Escola de Serviço Público Municipal. O pessoal só tem aí 2 dias, hoje e amanhã, para fazer a entrega dessa documentação. A Escola de Serviço Público fica na Avenida Professor Newton Lins, 3.259, no bloco D do Parque das Laranjeiras. Ou seja, a pessoa deixa lá, né, realmente a sua documentação no horário de 8 até as 6 da tarde. Uma boa notícia, viu, Adriane, é que realmente ampliaram o horário de atendimento, que normalmente vai apenas até as 5 horas da tarde, e estão funcionando também para receber essa documentação a partir de meio-dia. Ou seja, eles não vão ter parada para almoço, vão estar trabalhando realmente para receber a documentação de todo mundo que foi contemplado pelo Bolsa Pós-Graduação. Nós estamos falando de 3.879 pessoas que foram escolhidas, e se você se inscreveu no programa e ainda não sabe se realmente foi selecionado, tem um site específico que você pode consultar para ver se o seu nome está lá. É o portal esp.manaus.am.gov.br. A gente vai dizer agora a lista de alguns dos documentos que precisam ser entregues lá na Escola de Serviço Público. A gente está falando aí do RG ou um documento de identificação com foto, o CPF, é preciso o comprovante de residência, é preciso o comprovante de renda familiar. Quando você preencheu ali a ficha de inscrição, você diz que a renda da sua família era um determinado valor, você precisa comprovar
que a sua família realmente recebe apenas aquele valor ali. E é preciso também o comprovante de escolaridade. Como a gente está falando de bolsas de pós-graduação, né, é preciso que a pessoa comprove que já concluiu a graduação de ensino, né, e que realmente está apto para participar desse programa. Adriane. Tá certo, Thea. Obrigada pelas informações. E agora a gente tem informação de trânsito, vamos ao vivo a Torquato Tapajós, porque o nosso drone está por lá. O Alex Gomes está operando o drone que está nesse momento na Avenida Torquato Tapajós. A gente mostra aí os dois sentidos para quem vem para o bairro Santa Etelvina, para quem vai para o Novo Israel, para quem vai até com acesso à Cidade Nova, não enfrenta dificuldades nesse momento. No sentido oposto, que a gente acompanha aqui na direita do vídeo, quem está seguindo no sentido centro da cidade, tem um certo volume de veículos maior, mas ainda está muito tranquilo, né? Porque a gente está acostumado a ver nesse horário, nos dias normais. Isso vale também porque a gente está no período de férias escolares, né? Muitas escolas já estão no período de recesso, então reduz consideravelmente a quantidade de veículos. Muita gente também aproveita as férias da meninada e tira férias do trabalho, então com certeza diminui consideravelmente o fluxo de veículos nesse mês de julho. E aí a gente vai mostrando, passeando pela Torquato Tapajós, e o trânsito, pelo menos nesses trechos que a gente está mostrando, passeando, fluem com bastante tranquilidade nesse momento. Agora a gente tem uma informação de trânsito que foi publicada na página do Manaus Trans, no Twitter do Manaus Trans, que é lá na Maneca Marques, no Parque 10. Essa é uma tubulação que rompeu e tem um cano que está jorrando água na Maneca Marques, e aí deixa a pista molhada e, consequentemente, o trânsito um pouco mais lento. A gente está aí na Maneca Marques. Quem vai passando por aí vai chegar ali na Bola do Mindu, vai chegar ali no Mindu, então é nesse trecho um pouquinho antes que tem esse vazamento, e aí deixa o trânsito mais lento, porque tem barro na rua, e aí é preciso tomar um pouquinho mais de cuidado nessa área do Parque 10, na zona centro-sul da cidade. Agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Vamos falar dos cuidados com o manuseio de fogos de artifício e ainda com programação para as festas julinas, né? Aqui em Manaus, um pouquinho diferente. Passou o Festival Folclórico de Parintins, aí sim começam as festas julinas aqui por toda a cidade. Tem até agostinas e a gente traz esses destaques daqui a pouquinho. Não saia daí.